dificuldade de estruturar o seu roteiro? Oi, eu sou Carol Santoyan e hoje nós vamos falar sobre problemas comuns que eu vejo roteiristas cometendo quando vão escrever aí os seus primeiros roteiros. Hoje eu vim fazer o tipo de vídeo que eu sei que vocês gostam de assistir, né? Quando eu falo dos problemas. Quem já tá aqui no canal há mais tempo sabe que eu gosto de tratar como um problema e não como um erro por conta de uma série de coisas. Acho que a palavra erro soa muito assim, do tipo, como se existissem regras que não podem ser discutidas dentro do roteiro e a gente sabe que não é bem assim. Mas hoje, né, com um pouco de experiência que eu tenho, com a vivência que eu tenho de ler roteiros, de consultorias, com a vivência que eu tenho de dar aula também, eu resolvi fazer aqui uma lista dos problemas mais comuns que eu vejo e eu acho que pode servir para você que ou já escreveu roteiros ou tá começando a escrever, a identificar se você também comete, assim, se tem problemas nessas etapas de escrita de roteiro. O primeiro problema que eu vejo, gente, isso aqui, ó, acomete 90% dos roteiristas de primeira viagem, tá? E quando eu falo roteirista de primeira viagem, roteirista amador, roteirista iniciante, jamais será de uma forma pejorativa, porque eu acho isso péssimo, tá? Todo mundo começa por algum lugar e quando a gente tá começando, a gente acaba fazendo as coisas o quê? Meio sem planejamento. Então, o primeiro problema que eu vejo é não planejar, tá, gente? O que acontece? Eu sempre falo, a estrutura, ela é como se fosse a planta da sua casa, tá? Ninguém vai sair construindo uma casa sem uma planta, porque a gente vai colocar tijolo por tijolo sem saber para onde a gente vai chegar. Então, a estrutura é esse nosso guia. A gente não vai abrir o roteiro e vai sair escrevendo cena. Isso é possível? É, mas você vai ter um trabalhão de depois afinar as coisas e tudo mais. Quando a gente planeja, ou seja, a gente faz um beat sheet, a gente faz uma escaleta, a gente pensa nos nossos pontos da estrutura, pensa nos nossos atos, a gente vai pro roteiro tendo segurança de que a casa que a gente está construindo não vai desabar. E quando a gente perceber durante a escrita que tem alguma coisa errada, a gente sempre pode voltar para nossa base para a gente tentar reconstruir algumas coisas. Sem essa base, eu confesso para vocês que fica muito mais difícil. E aí, o que acontece nos nossos primeiros roteiros? A gente faz sem isso e a gente fala, nossa, que coisa trabalhosa. Ou então a gente fica esperando vir aquela inspiração, porque a gente senta, hoje eu vou escrever qual cena, não sabe que cena vai escrever, não sabe qual o objetivo daquela cena ali. E aí, o que acontece? A gente vai escrevendo cena e aí a gente vai inserindo coisas porque a gente vai lembrando. Ai, agora eu tenho que botar esse personagem, agora ele vai para outro lugar. Ou seja, é uma escrita sem planejamento, que ela tá assim, ó, é um carro sem freio indo direto pro abismo. Mais ou menos isso, gente. Sem querer assustar vocês, mas já assustando. O segundo problema muito comum, que é colher sem plantar. Aqui no canal eu tenho até um vídeo que eu acho que pode ajudar vocês, que é um vídeo antigo chamado Arma de Chekhov e Foreshadowing. Quando a gente fala em narrativas, principalmente narrativas, né, clássicas, que a gente tem essa coisa de plantar e colher muito forte, às vezes a gente tem uma reviravolta, às vezes a gente tem uma coisa, ai meu Deus, isso aqui vai salvar o nosso protagonista, vai tirar ele daquela enrascada, e a gente vai precisar dessa informação em um momento específico. O que acontece? A gente precisa olhar para nossa estrutura e plantar ela antes. A gente precisa ir colocando as peças para depois a gente ter o quebra-cabeça todo montado no final. O que geralmente ocorre quando a gente tem esse problema de colher sem plantar? A gente acaba tendo Deus Ex Machina. O que é isso? O nosso protagonista tá numa enrascada e, opa, nossa, veio aqui essa coisa que nunca foi falada em lugar nenhum, do roteiro nenhum, e olha, calhou exatamente de estar ali para ajudá-lo. A gente não gosta muito disso, né? A gente, que eu digo, a gente, audiência. Então, quando nós, roteiristas, estamos escrevendo, a gente precisa plantar pra gente colher, pra não criar um Deus Ex Machina. Porque, minha filha, quando você colhe sem plantar, a única coisa que você colhe é um Deus Ex Machina, tá? Então, assim, ninguém quer colher isso, né? Uma outra coisa que acontece quando a gente colhe e não planta são aqueles plot twists que vêm do nada. E quando a gente
volta pra assistir aquilo, né, a gente fica, poxa, mas assim, tá mal feito, eu não tô vendo indicação de que poderia surgir um plot twist. O plot twist, gente, eu tenho até acho que uma playlist aqui de plot twist, eu vou deixar. Eu analiso alguns plot twists e também explico o que é o plot twist. O plot twist, você tem que ter um domínio tão grande da sua estrutura, porque você vai estar plantando ali paulatinamente para você poder colher depois o plot twist. Então, gente, é muito importante que vocês percebam isso. Tudo que será colhido tem que ser plantado, porque senão não tem colheita nenhuma, vai ficar uma coisa assim meio esquisita, tá? Terceiro problema muito comum. Gente, isso aqui é assim, é o efeito cascata de você não planejar o seu roteiro, né? Que é a repetição de beats. Beats são momentos da narrativa que eles avançam para um outro lugar da trama. Ou seja, quando você tem o beat sheet lá do Blake Snyder, por exemplo, você vai ter pontos específicos, exemplos que vão levar para outro lugar e vão direcionando, vão impulsionando a trama. Não confundir com beat de cena. Beat de cena, que são aqueles pequenos beats que movem a cena, é outra coisa. Eu tô falando mais de beat de enredo. E o que acontece quando a gente tem beats repetidos? Não sou eu que estou falando, é o John Truby, e eu vou ler aqui para vocês o que ele fala sobre isso. Em uma história de amor, por exemplo, 2 personagens apaixonados vão para a praia, depois ao cinema, depois para o parque e, por fim, saem para jantar. Essas podem ser 4 ações diferentes, mas ainda são o mesmo beat. Isso é repetição e não desenvolvimento. Ou seja, quando você não faz a sua lista de beats, você vai criando ações, movimentos que na verdade não desenvolve, elas só repetem. Então, o seu personagem ele acaba não construindo, né, de fato uma história. Ele vai fazendo coisas. Se a minha protagonista desce aqui e ela vai pra praia, depois ela vai jantar e depois... Que momento isso é um beat ou uma repetição? Isso não é desenvolvimento, isso é repetição. Então é muito comum, inclusive é algo que é muito fácil de acontecer com um roteirista que já tem um pouco mais de experiência, tá, gente? Ninguém tá imune dessas coisas, não. Então é muito importante a gente perceber que repetição de beat pode ser um problema para o seu desenvolvimento. Você vai estar contando, parecendo que está contando um montão de coisa, mas não está desenvolvendo nada. Qual é o antídoto para esse problema? É você fazer uma lista de beats. O que acontece na sua história? Quando você enumera isso, você consegue perceber o valor daquele beat. Se ele está impulsionando ou se ele só está ali ocupando espaço. Outro problema muito comum, talvez seja o mais comum e sempre será um grande problema em nossas vidas, né? Eu acho que por mais vacinado que a gente esteja, assim, dessas questões estruturais, a gente pode ter sempre uma dificuldade com o segundo ato. E geralmente a gente tem dificuldade porque, quando a gente tá começando principalmente, porque o nosso segundo ato, me diz aí se não é verdade, ele fica confuso. Pode ser que aconteça muitas coisas no segundo ato e não dão a lugar nenhum, ou seja, às vezes você tem 3 filmes em um, você não se decide o que você precisa fazer. Então você bota ali um montão de coisa e aquilo fica confuso. Ou você tem um segundo ato que ele faz exatamente isso, né? Essa repetição de beats, que ele não avança. Dominar o segundo ato, que é de fato a sua história, é algo difícil, porém nem tanto. Se você não tem tanta experiência, se você nem consegue nem entender que tá problemático a parada, eu acho importante que você use a estratégia, né, de ter ali um midpoint no segundo ato. O que é o midpoint? A gente já falou sobre ele aqui algumas vezes. O midpoint, ele é um momento da narrativa que ele corta o seu filme, ele corta, sei lá, o seu piloto, ele corta o seu roteiro no meio, né? Ele é um momento no meio do seu roteiro. Geralmente é uma falsa vitória do seu protagonista. Então, no começo do segundo ato, né, que eu chamo de 2A, né, que é justamente essa parte antes do midpoint do segundo ato. Ali, seu protagonista está conhecendo esse novo mundo, ele está entendendo a jornada, ele está fazendo aliados, etc. Até que ele tem uma falsa vitória, parece que está tudo dando bem. E aí, ele cai, né? Cai no sentido de você tem uma queda e as coisas começam a se dar mal, para depois ele ter a solução e seguir para o terceiro ato. Então, se você percebe que você está tendo problemas no segundo ato, tenta usar a estrutura do beat sheet. Vou deixar aqui em cima para vocês o vídeo. Gente,
Assim, isso foi uma coisa que eu fiz no meu primeiro roteiro. E eu acho que é uma coisa bem comum mesmo, assim, porque quando a gente começa a escrever, a gente quer inovar e etc. Só que a gente não faz a menor ideia do que a gente tá fazendo. Então, a chance disso dar ruim é bem grande, né? E assim, eu acho saudável que a gente cometa esses probleminhas pelo caminho, porque isso faz a gente ter uma consciência depois maior, né? Porque a gente depois aprende, a gente entende, a gente fala, putz, realmente, quando eu fiz aquilo. Então, o nosso último problema que ia ser comentado é o final aberto sem planejamento, né? Então a gente começou esse vídeo falando sobre a necessidade de planejar e tudo mais, e a gente termina falando desse final aberto que é fruto de uma falta de planejamento. Não é 100% dos casos isso, tô falando a partir da minha vivência aqui, né, de uma pessoa que fez esse BO logo no primeiro roteiro. Então a gente tá lá escrevendo, blá blá blá, e fala assim, não, eu vou deixar aqui aberto para causar esse impacto. Então, assim, é um final aberto de impacto que, na verdade, só deixa sua audiência chateada, muito bolada com você e não faz sentido narrativamente. Eu já fiz um vídeo, vou deixar aqui, vou deixar o vídeo que eu fiz aqui sobre final aberto. O final aberto, ele é uma consequência de escolhas estruturais narrativas, tá? O final aberto, ele tá muito mais ligado com a narrativa moderna do que a narrativa clássica. Então, o que acontece? Quando a gente não sabe nada de nada, ou quando a gente tá começando a entender esse mundo narrativo, a gente começa a dar os nossos primeiros passos e a gente percebe que a gente vai escrevendo, assim, uma narrativa clássica, um protagonista, não sei o quê. E aí, chega no final, a gente viu todo um desenvolvimento narrativo clássico e a gente quer meter um final aberto. E isso não costuma dar muito certo, porque o final aberto, ele é geralmente um final reflexivo, um final que joga pra audiência, né, que ela termine, tipo, você decide. Quando a gente não trabalha com essa perspectiva desde o começo, quando a gente já não usa elementos narrativos, né, modernos desde o começo, existem várias formas de fazer isso, eu não vou me aprofundar aqui, porque é uma aula inteira do meu curso isso, né, sobre final aberto, como escrever final aberto. Como a gente faz isso, a gente tem um problema, porque a gente não cria elementos suficientes ao longo do nosso roteiro para chegar e ter um final aberto satisfatório, porque o final aberto, ele não precisa ser necessariamente um choque, vou chocar a audiência agora, tá? Não, porque ele vai ser só efeitista, ele não vai ter realmente o resultado que você quer, né? Geralmente o final aberto, ele é reflexivo porque você está trabalhando desde o começo uma narrativa mais ambígua, mais reflexiva. São esses os grandes, né, problemas que eu vejo. Claro que tem mais, né? Claro que cada um também entraria aí subtópicos de especificidade, mas eu quero que você me conte aqui embaixo qual é o seu maior problema, qual a sua maior dúvida de estrutura, e eu vejo vocês em um próximo vídeo. Envia para aquele seu amigo que tem um problema de estrutura, não esquece de enviar esse vídeo, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo!